Olá, meus irmãos de fé, meus amigos, irmãos de jornada, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos aqui continuar o nosso trabalho, a nossa divulgação do canal e também a narrativa da nossa jornada espiritual, dos nossos compromissos, da nossa evolução. Então, nos vídeos anteriores, eu havia começado a narrar a chegada na nossa casa, no terreiro atual, o Leandro Carmassi, que é o nosso dirigente, é o nosso sacerdote. E, como eu havia narrado, a gente tinha os objetivos de difundir, esclarecer, aprofundar os conhecimentos ritualísticos, os fundamentos, né, a nossa doutrina umbandista, para que os nossos médios, nossos consulentes tivessem a possibilidade de entender como são as diretrizes, como são as providências, como é a forma de trabalho, a forma de entendimento, a natureza, as responsabilidades, o desenvolvimento da mediunidade. Isso tudo a gente fez de uma forma muito interativa. Nós interagimos bastante, as entidades e os médiums, cambonos, e os cursos foram muito interessantes. E tem um segundo aspecto que eu achei muito interessante, muito bacana, fora de uma tradição, né? Que foi a interação, realmente. Como eu havia dito, eu vinha de uma casa onde a tradição era muito forte. Então, as entidades ocupavam uma faixa, o cambono uma outra faixa, o babalaô uma outra faixa de ação, né? Então, as entidades trabalhavam, os cambonos apenas auxiliavam, era o elemento que ele precisava, escrever algumas recomendações, algumas obrigações, como banho, né? E chá, e velas, e assim por diante. Então era muito específico o trabalho de cada um, né, dos participantes, né? O cambono realmente ele só era um auxiliar. Muito bom, a gente aprendeu bastante coisa. Porém, quando eu adentrei nessa nova casa, eu percebi que a relação seria bem diferente. Nos foi possibilitado a participação mais profunda, mais direta nas relações consulente-entidade, onde nós podíamos esclarecer certas situações, por exemplo, o modo de vida da pessoa, esclarecer certas coisas com a entidade também naquela missão, naquela função de ensinar alguma coisa. A gente participava esclarecendo certas situações, mas foi muito interessante, muito legal, muito bacana mesmo. Perdão. Isso nos ajudou bastante a desenvolvermos uma ligação, interação de convivência, de evolução, de conhecimento, de doutrina, entre o consulente, o cambono, a entidade. E muitas vezes nós éramos esclarecidos que nós somos iguais, embora a gente ainda
acostumado com certos hábitos anteriores, a gente, o entendimento disso, a iniciativa da participação era um pouco mais resguardada, e a entidade pedia para que a gente conversasse bastante, participasse bastante, e realmente isso foi uma mudança bem sensível no nosso comportamento. Mas, de certa forma, isso ajudou bastante para que a gente tirasse aquela inibição, aquela dúvida, aquela, aquela dificuldade de conversar, de abrir, né, de exteriorizar os sentimentos, palavras, conhecimento e assim por diante. E nesse processo todo, muitas vezes, a gente se deu conta da extensão desse processo no alongar das giras, no alongar do trabalho, das nossas reuniões, né? Porque a gente chegava até o raiar do sol do dia seguinte. Então as giras começavam às 8 horas da noite e terminavam às 6, 7 horas da manhã. No nosso bate-papo com o Exu Capa Preta, com o Pai Preto. Então a gente foi interagindo, foi desenvolvendo uma relação profunda de amizade, de conhecimento, de esclarecimento. Isso foi uma doação muito grande que nós recebemos e que nos possibilitou uma relação, nossa, de muita interatividade, né? De muita relação, de muito aconchego, né? Irmandade. Isso aproximou demais, a corrente ficou muito próxima, né? Ficou muito forte. E isso propiciou um desenvolvimento muito rápido de todos os elementos, de todos os elos da corrente, de todos os médiums da casa, de muitos consulentes que se dedicavam, que eram assíduos, que acreditavam, e cambonos, e as próprias entidades. Então, nós fomos conhecendo profundamente. Isso facilitou muito para que eu pudesse desenvolver aquele trabalho, como foi dito no vídeo anterior, foram os cursos, né? Não só os cursos iniciáticos da Umbanda, mas também da magia. Isso foi desenvolvendo uma curiosidade, uma necessidade, uma busca por conhecimento, uma busca por esclarecimento. Isso foi muito profundo, foi muito profundo. Então essa foi a principal mudança na minha vida, na minha jornada umbandista, né, espiritual, porque foi um salto muito grande de ação, de participação, né? Então, essa primeira parte, ela se resume principalmente nesses dois aspectos, né? A participação não só na corrente, nos trabalhos, né, espirituais, mas também na parte educacional, na parte dos cursos, na parte prática, né, na prática ritualística, na prática doutrinária, e também na participação na vida, a troca de função de conhecimento. Isso realmente foi muito interessante. Nos próximos vídeos, eu devo passar para a segunda parte. A segunda parte foi uma alteração profunda na ritualística. Foi uma mudança profunda na forma do trabalho das entidades, dos médiuns, que era inédita, era inovadora, não havia em lugar, não conhecia em lugar nenhum, tudo criatividade, inteligência, dedicação do nosso dirigente espiritual, o Leandro Carmassi, e que eu vou narrar no próximo vídeo, tá bom? Então eu desejo a todos, a vocês, meus irmãos de fé, de jornada, meus amigos, ou seguidores do nosso canal, uma vida longa e próspera, muita felicidade, e que Oxalá abençoe vocês nessa nossa caminhada. Ok? Um abraço a todos. Tchau.